Olá, alunos. Eu sou o Valmir, professor de Química. Vamos para a segunda parte da nossa aula sobre funções orgânicas oxigenadas. Nós tivemos uma parte aí bem extensa, né, falando sobre a introdução das funções orgânicas, né, e e a função hidroxila do grupo álcool, que é bem extensa, né, tem bastante coisa para falar. Agora nós temos as outras três, né, das funções hidroxiladas, né? Primeira que a gente vai ter aqui hoje vai ser o enol, tá? O enol, né, eles vão ser caracterizados aí por apresentar uma hidroxila ligado diretamente a um carbono insaturado por dupla ligação, tá? Notem essa diferença. Se vocês verem, né, em um exercício ou qualquer coisa do tipo, uma hidroxila ligada a um carbono e esse carbono apresentar uma insaturação por dupla ligação, tá? Nós vamos ter aí um grupo enol. Notem, quando falou em saturação, falou dupla ligação, não tripla, tá? Então, esse grupo enol só vai acontecer, tá, em dupla ligação. Se tiver uma tripla ligação, já não configura mais esse grupo enol, tá? Esses compostos eles são muito instáveis, né? Eles não se mantêm por muito tempo, tá? Eles se convertem em outros produtos de outras funções por um fenômeno chamado de tautomeria, tá? Que ocorre quando os compostos são estruturalmente diferentes, porém com a mesma fórmula molecular. E essas estruturas elas vão existir em um equilíbrio químico, tá? Observem aqui, ó. Você tem a função enol, né? Aí de um lado você tem um aldeído e de um outro lado você tem uma cetona, tá? Ou seja, o que que acontece? Essa ligação dupla aqui, ela por causa de uma ressonância, né, com a nuvem eletrônica, principalmente porque o oxigênio ele é bastante eletronegativo, né? Ele puxa a nuvem eletrônica para ele, consequentemente ele acaba também puxando essa ligação dupla na direção dele, tá? Por isso que esse oxigênio aqui ele sai dessa estrutura, formando ou essa estrutura ou esta estrutura, tá? Por isso que a gente vai ter aí um composto que ele é bem instável, ele não se mantém por muito tempo, devido a essa alta eletronegatividade do oxigênio, desfazer essa ligação dupla, tá? Devido a essa estabilidade, né, nós não vamos aí ter propriedades físicas, né, características deste grupo, porque você não consegue manter ele por muito tempo, né? A única coisa que a gente pode dizer dele é que a solubilidade em água segue as mesmas orientações previstas por uma função álcool, tá? E a gente não vai falar sobre ponto de ebulição, porque se você aquece essa estrutura, tá? Você vai ter a mudança conformacional dessa estrutura e aí você vai alterar esse enol para uma dessas outras duas estruturas, por isso que o ponto de ebulição nessa estrutura não é mencionado, tá? O tautomerismo, né, a gente vai dar uma olhada melhor quando a gente estiver falando sobre isomeria, lá para frente, tá bom? Então, simplificadamente, né, a nomenclatura dos enóis é feita de maneira substitutiva à nomenclatura do hidrocarboneto, alceno, né? Lembra que o alceno, né, por causa da dupla ligação, tá? Numerado quando necessário. Por exemplo, etenol. Lembra, ó, observe o enol, né? Etenol, por causa que aqui a gente vai ter uma dupla ligação. Temos dois carbonos, né? Por isso que a gente tem
etil, né, um eteno na realidade, e aí só substituir o ou no final, né? Observe também que você não vai ter um grupo metil com essa estrutura, porque aí você não vai ter uma ligação dupla, né, por falta de um segundo carbono, tá? Neste caso aqui, ó, o enol está no carbono primário, né? Por isso que tanto a nomenclatura da hidroxila quanto a nomenclatura da ligação dupla da insaturação vai estar numerada em 1, tá? Prop, 3 carbonos, prop, 1 em, ligação dupla, 1 ol, grupo hidroxila na posição 1, tá? No caso aqui também, ó, nós temos o outro prop, tá? Por causa que são 3 ligações, 1 em, por causa da insaturação, 2 ol, tá? Devido à posição aqui da hidroxila, tá bom? Se tivesse outros carbonos, tá? A gente sempre vai seguir quem vai estar mais próximo, tá? Da extremidade da cadeia, tá? E sempre dando a menor numeração para essas duas funções, tá bom? O grupo fenol, tá? A palavra fenol deriva de feno, que significa benzeno em alemão, tá? E ol é a indicação aqui da hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico, tá? Então, lembre-se, a hidroxila tem que estar ligada diretamente ao anel benzênico. Se não tiver ligada diretamente ao anel benzênico, o que nós vamos ter na realidade vai ser um anel aromático ligado a um grupo alquílico, tá? Uma função alquílica, tá bom? Então aqui nós temos um fenol. Por quê? O grupo benzênico está ligado diretamente à hidroxila, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai ter aí a substituição, né, de pelo menos, né, porque pode ter mais, um átomo de hidrogênio, tá? Do grupo do nosso anel benzênico, um átomo de hidrogênio ele foi substituído pela hidroxila, tá? E a diferença do fenol para o enol é que a função álcool ela vai estar ligada diretamente ao anel benzênico, tá? Por isso que essa função aqui é conhecida como hidroxibenzeno. Qual que é a diferença? Porque aqui você sabe que tem uma ligação dupla, né? Aqui nós temos uma ligação dupla, aqui nós temos uma ligação dupla. Que aqui foi apresentado em ressonância. Eu acho que para poder ficar bem característico, teria sido legal eles terem apresentado com as ligações duplas. Então, aqui nós temos uma dupla, aqui nós temos uma dupla e aqui nós temos uma dupla. Então, isso aqui você poderia olhar e falar, isso aqui é um enol, professor, né? Mas como ele vai estar aqui ligado a um anel benzênico, e como nós sabemos, né? O anel benzênico ele é representado por essa bolinha devido a uma ressonância que tem aqui internamente, tá? E como aqui o oxigênio já tem essa ligação aqui do hidrogênio, tá? Acaba, querendo ou não, diminuindo um pouco a eletronegatividade dele. Então, dificilmente essa ligação dupla vai formar um estado de ressonância aqui com oxigênio. Pode formar? Pode, tá? Porém, é mais fácil a ressonância ficar dentro do anel benzênico, tá bom? Por isso que isso aqui não é um enol, beleza? Um fato comum que eu achei legal a gente apontar aqui nessa apresentação de slides é que durante o século XIX, esse composto foi utilizado em uma solução aquosa como antisséptico para instrumentos cirúrgicos. Tá?
Na época, por causa das suas propriedades bactericidas e fungicidas. E aí representou um grande combate aí às infecções hospitalares. Porém, deixou de ser utilizado porque descobriu que ele tem um alto poder corrosivo, sendo capaz de provocar queimaduras em contato com a pele, e ele é tóxico quando ingerido por via oral, né? Geralmente não é legal você ingerir nenhum tipo de produto químico. Bom, com relação à nomenclatura, a não ser que o produto químico seja um remédio. Com relação à nomenclatura, né? Aí você vai ter os hidrocarbonetos aromáticos e ela é semissistemática, tá? No entanto, você pode também considerar a nomenclatura oficial. Para isso, para você considerar a nomenclatura oficial, você vai usar o prefixo hidroxi, que se refere ao grupo OH, tá? Hidroxi, benzeno, e é seguido pelo nome do hidrocarboneto aromático, que no caso é o benzeno, tá? Caso existam ramificações no anel benzênico, aí a numeração vai se iniciar pela hidroxila e segue no sentido de se obter os menores números. Aí a gente vai ter vários exemplos aqui. Aí vocês vão ter que lembrar também, né, lá dos princípios da química orgânica, que faz tempo que a gente viu isso, faz mais ou menos uns 2 meses, né, sobre também a posição, tá, das ramificações que pode ocorrer no anel benzênico, que vai ser o orto, meta e para, tá? Nesse caso aqui não se dá essa nomenclatura porque só tem uma ramificação. Nesse caso nós temos duas ramificações, né? Então aqui nós temos um orto, tá? Nesse caso aqui nós temos um meta. E nesse caso aqui nós temos um para. Porque orto é sempre nas posições 1, 2. O meta é sempre nas posições 1, 3. E o para é sempre nas posições 1, 4. Certo, gente? Olha a nomenclatura aqui. OMP. Orto de hidroxibenzeno, tá? Meta de hidroxibenzeno e para de hidroxibenzeno, tá? Só por essa nomenclatura aqui você já consegue determinar aonde vai estar as ramificações no anel benzênico. Beleza? Então a gente tem aqui 1, 2 dihidroxibenzeno, falando que na primeira e na segunda posição nós teremos duas ramificações hidroxiladas, tá? A gente tem várias opções aqui, ó. No caso, aqui a gente só tem substituintes de hidróxido, né? Hidroxilas. Aqui, no caso, a gente vai ter já um substituinte, um metil, né? Aí aqui, ó, 1-hidroxi, 2-metil-benzeno. Por que 1-hidroxi? Porque a numeração começa a ser contada a partir, tá, da hidroxila. Tá? Então, 1-hidroxi, 2-metil-benzeno. Sempre de uma maneira que se tem as menores numerações. 1-hidroxi, 3-metil-benzeno. 1, 2, 3. Se a gente contar daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Então, sempre de uma maneira que a gente tenha a menor numeração. Tá? E também a gente pode atribuir orto, metra e para, tá? Para essas estruturas, tá bom? E para finalizar, né, nós vamos ter aí não, deixa eu só falar mais alguns detalhes aqui sobre o fenol, né? Em geral, na temperatura ambiente, os fenóis são sólidos ou líquidos oleosos, tá? Os monofenóis, como eles apresentam somente um grupo OH ligado ao anel benzênico,
eles são polares, tá? E como eles são polares, né, eles vão ser moderadamente solúveis na água e apresentam pontos de ebulição maior que hidrocarbonetos de mesma massa molecular, tá? E eles apresentam várias aplicações aí na indústria, como resina, perfume, verniz, tinta, cosmético, XYZ, tá bom? Agora sim, éter. O éter, como eu já disse lá na última videoaula, é o derivado, tá, dessas funções. Então, todas essas três funções que eu apresentei para você, o álcool, o enol e o fenol, ele pode vir a se tornar em um éter. Por isso que o éter é tido como um derivado, tá? Quando você substitui um hidrogênio, tá, de um grupo hidroxila, né? Então você vai tirar esse hidrogênio e vai entrar, né, uma outra cadeia carbônica, tá bom? Essa função ela é bem importante, tá? Mais importante até do que as duas outras anteriores. E ela apresenta aí alguns conceitos aí particulares, né? Bom, como já falei, considera-se como uma função derivada, né? Pela substituição. Esse grupo também apresenta uma cadeia heterogênea, tá? Na qual o oxigênio é o heteroátomo, tá? Aí a gente vai lembrar lá dos princípios da química orgânica, né? Que um heteroátomo é quando tem um átomo diferente de carbono dispostos na cadeia principal, tá? Então aqui você tá vendo, você tem um oxigênio no meio da cadeia principal, então ele é um heteroátomo, porém isso configura uma função éter, tá bom? Justamente porque ele é um derivado. Então esse oxigênio ele tem um motivo por estar no meio da molécula, tá ok? A nomenclatura oficial desse composto, né? Como o átomo de carbono ligado ao oxigênio são considerados grupos substituintes, em que o menor grupo vai receber a terminação ox, tá? Então, o menor grupo vai receber a terminação oxi, e aí depois a gente coloca o grupo com a maior quantidade, tá, de carbono ou o grupo mais complexo. Então vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Aqui nós temos uma metila, outra metila, tá? Então aqui a gente tem um meto, ox, metox, metano, tá? Por que metox metano? Porque as duas moléculas apresentam aí, né, a mesma complexidade. Então tanto faz você começar de um a outro. Porém nesse caso aqui, ó, nós temos um etano, tá? E um propano, né? Então como você vai ter aqui o éter, né? Aqui a função éter está aqui, ó, tá? Só que desse lado nós temos um etano e desse lado nós temos um propano. Então a gente vai pegar a parte da molécula que tem a menor complexidade, vai atribuir o oxi na terminação, então fica etoxipropano, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Metoxibenzeno, tá vendo? Tá vendo? Observe também, ó, que diferente do grupo fenol anteriormente visto, né, onde aqui teria um hidrogênio, esse hidrogênio foi substituído por um metano, tá? Os ésteres mais simples são usados principalmente como solventes apolares, tá? Muito úteis em laboratórios, porém eles devem ser utilizados com cuidado porque a maioria vão ter vapores inflamáveis, tá? O éter mais comum é o etoxietano, tá? Obtido aí por meio de desidratação entre duas moléculas de álcool etílico, álcool,
etílico sobre a ação do ácido sulfúrico. 140 graus, ácido sulfúrico. Então, ele é conhecido como éter sulfúrico, tá? E olha só, você pegou 2 álcools, tá? Dois etanóis, reagiu com ácido sulfúrico a 140 graus Celsius, você teve a formação aí do éter dietílico mais água. Tá vendo essa aguinha aqui? Essa água, ela é resultado do quê? Uma dessas moléculas perdeu um grupo, ó. Uma dessas moléculas perdeu um átomo de hidrogênio, tá? E uma outra molécula saiu o grupo OH inteiro, tá? Então aqui a gente vai ter uma série de mecanismos de reação que explicam como que isso daqui se torna isso. Tá? Isso vocês vão aprender lá na faculdade, quando vocês decidirem seguir os passos do seu professor e fazer química. Aconselho bastante, tá bom? Bom, aí a gente vai ter a nomenclatura semissistêmica, tá? Dos grupos orgânicos ligados ao oxigênio, que são consideradas ramificações e são indicados em ordem alfabética. Esses grupos sejam iguais, usa-se o prefixo "di" acrescido da palavra éter, tá? Ó, nós temos dois éteres. Desculpa. Nós temos dois grupos etilo aqui, né? Um etil, outro etil. Nomenclatura oficial seria etox-etano. Mas aí o que a gente pode chamar também? Dietil, por causa que tem dois etilos. Éter. Metoxietano. Ó, temos um metil e um etano. Então a gente pode chamar de etil, metil, éter, tá? E o metoxibenzeno nós podemos chamar de fenilmetiléter, tá? Da mesma maneira como isso foi apresentada, seguindo a ordem alfabética e apresentando aí os nomes dos grupos, né? Chamando os grupos pelo nome dele mesmo, fenil, metil, etil e assim por diante, tá? As moléculas de éter não formam ligações de hidrogênio, tá? Entre si, porque não tem outro hidrogênio aqui para formar uma carga parcial com o oxigênio no meio da cadeia, tá? Só que ele pode fazer essas interações de hidrogênio, essas ligações de hidrogênio, com as moléculas de água, tá? Então, por esse fato, os ésteres de pequena massa molar, eles vão apresentar uma discreta solubilidade em água, tá? Porém, se você vai aumentando o número de átomos de carbono na cadeia, essa solubilidade vai diminuir, tá? Quanto ao ponto de ebulição, os ésteres têm valores próximos aos dos hidrocarbonetos de mesma massa molar, mas não podem ser comparados com os dos álcoois, tá? A razão desse comportamento é que as moléculas de álcool podem se associar a outras por meio de ligações de hidrogênio, tá? Enquanto essa mesma interação ela não é possível nos éteres, tá? E para os hidrocarbonetos, tá? Por causa que você não vai ter hidrogênio para fazer esse tipo de interação. Então você vai ter as interações que essas moléculas vão fazer, vai ser interações do tipo dipolo-dipolo, tá? As interações dipolo-dipolo ocorrem entre moléculas polares de uma mesma substância ou de substâncias diferentes, moléculas polares, em virtude da distribuição das suas cargas elétricas. As moléculas polares apresentam dipolos elétricos permanentes. Você vai ter que ir lá numa das últimas aulas que eu dei no semestre passado, ó, quando a gente estava falando aí sobre, deixa eu lembrar aqui, peraí que eu vou pegar aqui a apostila, já lembro já.
Eu sei que eu falei, expliquei para vocês cada uma dessas interações. A gente estava falando sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos, tá? Eu falei cada uma dos tipos de interação, que a gente vai ter ligação de hidrogênio, que é a mais forte, tá? Aí de seguida, né, da dipolo-dipolo, e por último a dipolo instantâneo e dipolo induzido, tá? A dipolo instantâneo e dipolo induzido só acontecem em moléculas apolares, que não apresentam polaridade. As moléculas polares podem ter tanto a dipolo-dipolo quanto a ligação de hidrogênio, só que a ligação de hidrogênio só acontece entre hidrogênio e uma molécula, né, eletronegativa, flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Então, a dipolo-dipolo são interações intermediárias, acontecem sim em moléculas que apresentam uma certa polaridade, porque o oxigênio, como ele é bem eletronegativo, então ele apresenta sim uma certa polaridade. Mas como ele tem uma cadeia que geralmente vai ser apolar, então essa polaridade diminui e as interações aí vai ser interações de polo, fazendo com que seus pontos de ebulição, né, sejam um pouco mais branda devido às baixas interações entre as moléculas, tá? E aí a gente volta naquele enunciado, né, que quanto mais intensas forem as ligações intermoleculares, mais altos serão os valores relativos às suas propriedades físicas, né? Então, se você tem uma intensidade intermolecular um pouco mais branda, você vai ter uma menor interação intermolecular, portanto, você vai ter um menor ponto de ebulição. Por que que isso é importante, professor? Bom, muitos exercícios, principalmente de vestibular, pede para você comparar ponto de ebulição de moléculas diferentes. Então, se eles vão te dar uma molécula, um éter e um álcool, pedindo para você comparar o ponto de ebulição. Qual vai entrar em ebulição primeiro? Tá? Então, vocês vão ter que fazer esse tipo de análise. Partindo primeiro do tamanho da cadeia, verificando que tipo de interação intermolecular essa molécula vai estar fazendo, para vocês poderem construir, né, a sua resposta, tá? E aqui nós temos aí algumas comparações, né? Ó, a comparação entre o metoximetano e o etanol. Olha a diferença que dá aí no ponto de ebulição, né? E tem uma massa molar praticamente igual, né? Os dois. O etoxetano, tá vendo? Massa molar praticamente igual, mas olha a diferença aí do ponto de ebulição. E assim por diante. Bom, essa primeira parte está acabada, tá? Eu agradeço muito a paciência de vocês assistirem minha aula completa. E até a próxima. Os próximos dois conteúdos eles vão ser mais fáceis, mais tranquilos, tá? E eu acredito que as videoaulas não serão tão longas assim. Obrigado, gente. Até a próxima.